Olá, meu nome é Carlos Baldin, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos Jurídicos, o programa que veio trazer de forma descomplicada as questões jurídicas e empresariais do dia a dia. Não deixem de assistir nosso programa pelo canal 8 NET Campinas e também pela Vivo TV. O tema do programa hoje é Estratégias e soluções para as empresas enfrentarem os momentos de crise. Hoje temos a honra de trazer o também entrevistador Dr. Teodoro, que forma a grade de entrevistadores aqui do programa. Dr. Teodoro, seja muito bem-vindo. Carlos, muito obrigado. Ao amigo telespectador do Canal 8, muito obrigado pela sempre presente audiência. E essa foi uma forma que eu, Carlos e toda a equipe do programa Diálogos Jurídicos encontramos de também, além de trazer os nossos entrevistados, com a nossa experiência profissional, minha e do Carlos, trazer as melhores dicas e um pouco de esclarecimento jurídico para você aí de casa. Passamos então para o início do nosso programa, já abordando essa questão empresarial nesse momento de crise vivenciado pelo país. Dr. Teodoro, como as empresas têm enfrentado esse momento de crise que o Brasil tem atravessado? Carlos, é importante dizer o que o empresário de casa, a empresa familiar, quem nos assiste e todo mundo sabe. Empreender no Brasil é uma atividade verdadeiramente heróica. Porque o empresário, principalmente o pequeno e o médio empresário nesse país, ele está sujeito à maior carga tributária. Nós sabemos então que a carga tributária para o empresário é muito grande. A gente sabe que o Brasil ele é um país que ainda está sensível às alterações do cenário internacional, que a moeda brasileira ela ainda sofre bastante oscilação a depender de outras notícias no estrangeiro e grupos de investimento. A gente sabe também que o preço dos insumos da matéria-prima está muito atrelado à procura e oferta de commodities, que são cana, petróleo, grandes materiais que são negociados em bolsa em forma internacional. Então, tudo isso deixa o empresário brasileiro muito vulnerável e a atividade fica oscilando bastante. Então, empreender no Brasil é um verdadeiro esforço. Então, o que acontece? A gente pode dividir as empresas entre as empresas que têm fôlego financeiro, que basicamente é uma reserva de capital para investimento ou para momentos como esses de crise que a gente vive, e empresas que não têm fôlego financeiro. Esses dois grandes grupos, o que acontece? A empresa que tem fôlego financeiro, que tem uma reserva de capital e que estava planejando uma expansão no mercado nacional, nesses momentos de retração econômica, ela age com mais cautela. Então ela acaba deixando de praticar essa expansão para que esse dinheiro ele seja aproveitado caso a atividade ela apresente prejuízo. Já as empresas que não têm essa reserva de capital, que a gente sabe é a grande maioria do empresariado brasileiro, essas empresas elas acabam então sofrendo endividamento. Dr. Teodoro, quando se fala em endividamento, automaticamente vem na nossa cabeça uma dívida bancária. Então a empresa contrai um empréstimo bancário e automaticamente está endividado. Essa é a única forma de endividamento ou existem outras formas de endividamento? É interessante notar como a mentalidade do empresariado brasileiro tem essa correlação direta. Então, para nós, a palavra endividamento, ela não só representa aquilo que a empresa, com uma postura ativa, toma de crédito, ou seja, é mais comum o empresário entender como dívida o simples fato dele ir até um banco comercial, esses bancos de primeira linha, vão até o banco e pegam um capital emprestado. Então isso para ele é o endividamento. Mas na realidade esse é o endividamento direto, quando ele vai com a postura ativa e toma esse crédito. No segundo momento a gente tem um endividamento indireto. O que é o endividamento indireto? É quando o empresário ele se vale de dinheiro que ele deveria fazer um pagamento para fomentar a sua atividade. Vou dar um exemplo. Custo trabalhista. Às vezes o empresário, através do seu faturamento, ele tem um caixa, mas que deveria ser destinado ao pagamento de algum encargo trabalhista. Ele atrasa ou não paga esse encargo porque esse dinheiro é reaproveitado na atividade. Pagamento de tributos. Então, pagamento de tributo deve ser feito, dependendo do regime tributário, como sempre foi abordado nesse programa e em vários outros episódios anteriores. O empresário, o sócio de empresa, o administrador, ele deixa de pagar o tributo para poder também aproveitar esse dinheiro na atividade. E por fim, acontece o endividamento indireto quando o dono da empresa ele atrasa ou deixa de pagar os seus fornecedores para também poder capitalizar com esse dinheiro. Muito bem, doutor. Então o empresário que por algum motivo, por alguma dificuldade econômica, se endividou. Quais orientações que esse empresário deve ter quando a empresa fica nessa situação?
Essa é uma pergunta que eu sempre costumo dividir em tópicos, porque é do trato diário. Sempre no escritório a gente presta assessoria a vários empresários, empresas familiares, e são dicas, na realidade, que eu presto para os clientes. Então, a primeira dica é o empresário, ele precisa perceber exatamente o quê? O seu negócio vale muito mais do que efetivamente os seus ativos. Eu visito várias empresas, Carlos, e aí quando eu chego até a sede ou fundo de comércio, chego para o empresário e falo, mas veja bem, e quanto vale a tua empresa? Minha empresa, eu tenho aqui 12 máquinas, é isso que ela vale. Na realidade, a empresa vale muito mais do que isso. A empresa ela é formada pelo seu valor também pelos ativos, que são as máquinas, mas a gente tem eventualmente participação de mercado dessa empresa, nós temos a carteira de clientes dessa empresa, a gente tem a marca que essa empresa tem e explora, eventualmente outros registros de propriedade industrial e intelectual, desenhos industriais, peças que foram desenvolvidas ao longo da atividade, a gente tem o conhecimento, o próprio know-how da atividade, tudo isso atua como avaliação da empresa. Isso nos leva para o segundo momento, Carlos. Para promover essa avaliação de uma forma correta, para o empresário ter essa real dimensão, é muito importante que você, telespectador, você, empresário, mantenha a sua contabilidade em ordem. A contabilidade, pela sua importância, foi alvo de pelo menos 2 programas aqui no Diálogo Jurídico e não por acaso. Ela é uma ferramenta muito importante na atividade do empresário. Então, com a atividade desempenhando efetivamente o seu papel real, ou seja, o empresário, ele lançando tudo aquilo, as despesas que ele incorreu, o lucro que ele obteve e todos os outros elementos acidentais da contabilidade, ele vai ter nessa ferramenta algo muito mais concreto para poder avaliar o seu negócio. Num terceiro momento, é importante que o empresário ele tenha em mente a formação do preço do seu produto ou serviço que é comercializado. E esse é um ponto muito importante porque ele é muito agudo e essencial entre o lucro e o prejuízo. Muito bem, doutor. Essa é a questão da formação do preço. É comum os empresários nos procurar com dificuldades financeiras, alegando que o faturamento está altíssimo, mas que não paga todos os custos da operação. A hora que vai se avaliar como está sendo formado o preço, vê que o custo de produção, o custo da matéria-prima e de tudo que engloba a produção daquele produto é maior do que o próprio preço. Então, praticamente podemos dizer que o empresário está pagando para trabalhar. Aí deve-se analisar a questão dos fornecedores, o custo da matéria-prima, eventualmente a redução de quantidade de empregados, de modo que adquira uma margem de lucro naquele produto e volte a fazer o principal objetivo da empresa, que é lucrar. Senão, não tem vantagem nenhuma continuar empreendendo dessa forma. E isso, muito bem observado, Carlos, causa um impacto muito grande na atividade do empresário. A diferença entre lucro e prejuízo pode simplesmente vir daí. A formação do preço. Exatamente. Feita então dada essa dica sobre a formação de preço, também é importante que o empresário, muitas vezes, ocorre dele ficar atento às atividades que ocorrem fora da empresa. Então ele precisa voltar os seus olhos para os procedimentos e processos dentro da empresa. Porque às vezes a forma como o empresário trabalha, ele pode acabar criando um passivo trabalhista, um contingente tributário, um passivo ambiental. E tudo isso, quando eu digo passivo e contingente, são dívidas que ainda não existem no mundo concreto, mas que têm um potencial forte de serem um compromisso para a empresa. Isso é o que se entende por passivo e contingente. Então, quando eu digo passivo e contingente na rotina dentro da empresa, de produção, dentro da atividade, deixa-se de pagar uma hora extra, não se respeita acordos coletivos com o sindicato, por exemplo, se desrespeita uma legislação ambiental. Tudo isso não representa um problema real, mas é preciso uma análise para que esse contingente, esse passivo, como dito, ele seja estancado, ele não aconteça mais. E, por fim, a gente sabe na atividade do dia a dia, a gente presta assessoria para várias empresas, principalmente empresas familiares, que a tomada de crédito em muitos momentos da atividade, ela é importante. O empresário precisa tomar um crédito porque ele precisa, às vezes, fazer uma expansão um pouco mais agressiva no mercado, algo nesse sentido. É importante dizer que essa tomada de crédito tem que ser feita com cautela, porque existe crédito barato, entre aspas, no mercado. E por barato eu digo créditos de bancos de investimento que têm taxas menores do que os bancos comerciais que a gente vê e prazo de pagamento mais alongado. Então, certamente, essa taxa menor e o prazo de pagamento mais alongado faz com que o valor da parcela
caibam no faturamento da empresa sem comprometer a atividade. Você está assistindo ao programa Diálogos Jurídicos, o programa que visa trazer de maneira descomplicada as questões jurídicas e empresariais do dia a dia. Quando digo de forma descomplicada, se retrata exatamente no tema de hoje, onde eu, juntamente com o Dr. Teodoro, entrevistadores do programa, fazemos uma apresentação dinâmica de como o empresário tem que se portar, as análises que ele deve fazer para enfrentar esse momento de crise. Não deixe de assistir nosso programa pelo canal 8 Net Campinas e também pela Vivo TV. Além disso, entre na nossa página do Facebook e postem eventuais dúvidas sobre o tema deste programa e sugestão de pautas para os próximos programas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Olá, amigos do Canal 8, tudo bem? Meu nome é Teodoro Souza Amorim, estamos aqui com o programa Diálogos Jurídicos diariamente na programação. Conto com a audiência de vocês. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogos Jurídicos. Hoje o tema é Estratégias e Soluções para as empresas enfrentar os momentos de crise. Hoje no programa temos a honra de receber o Dr. Teodoro, que também é entrevistador. Ele, que é especialista em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e em Fusões e Aquisições pela FGV. Falamos no primeiro bloco sobre as formas de endividamento do empresário nesse momento de crise, se o endividamento ele é essencial ou não para a atividade e como analisar de onde vem esse endividamento. Passamos agora então, nesse segundo bloco, a falar sobre o passo a passo para aplicar as formas de endividamento e quais são as soluções jurídicas para isso. É importante notar, Carlos, que o endividamento nem sempre ele tem que ser visto pelo empresário como uma forma ruim. Então, uma vez realizadas as dicas como a gente finalizou o bloco anterior, o empresário ele precisa saber como sair desse endividamento, como superar essa situação de crise da empresa. O primeiro passo é dizer para o empresário, para o telespectador de casa, para o sócio da empresa familiar que está nos assistindo, que a atividade empresarial ela não pode ser fruto do acaso. Muito bem disse o Luiz Roberto, que foi entrevistado aqui nesse programa, a atividade empresarial não pode ser deixada ao acaso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro passo dessa análise gerencial, para superar o endividamento, é justamente o empresário precisa voltar os olhos para dentro do seu negócio e fazer uma análise crítica, uma análise gerencial. Para quê? Para identificar quais são os custos fixos e variáveis da atividade. É como se fosse uma economia doméstica. A gente consegue aplicar esse conceito muito bem para esse momento. Então, na família, dentro de uma unidade familiar, quando a renda diminui, quando o esposo é demitido, tem só a renda da esposa ou o contrário, o que se faz? Primeiro é analisado onde pode ser reduzido os gastos. Se a família fazia um churrasco por final de semana, vai fazer um churrasco por mês. Se a família ia ao cinema todo final de semana, vai eleger uma data só para poder ter um momento de lazer. O mesmo raciocínio é dentro de uma empresa. Então é preciso que o empresário, os sócios, o administrador, volte os seus olhos para dentro da administração e perceba onde está havendo um gasto elevado que ele pode cortar. Por exemplo, gasto de energia desnecessariamente, rever contratos com fornecedores por outros mais baratos, prestações de serviço acessórias à empresa. E também, uma das formas mais conhecidas de redução de custo é o corte na folha de pagamento. Pois bem, falando em folha de pagamento, que é a área que eu efetivamente atuo, que é a área trabalhista, quando há necessidade de corte de empregados, geralmente o empresário se depara com outra situação, o custo de uma rescisão. Às vezes, pelo salário do empregado quando é muito alto, ou já pelo tempo de casa, com mais de 5, 6 ou 10, 20 anos, essa rescisão acaba tendo um custo muito alto. E o empresário, que já está em dificuldade econômica, não consegue arcar integralmente. Nesses casos, a gente sempre aconselha procurar um profissional da área trabalhista, um advogado especializado, que possa, então, encampar um programa de demissão voluntária, chamado PDV, juntamente com o sindicato da categoria, de forma a tentar negociar a rescisão desse empregado com menos ônus para o empregador. Ou seja,
por qualquer outro meio de acordo coletivo, negociando o parcelamento dessa rescisão, de modo que preserve a continuidade da empresa sem qualquer ônus para o empregado. Essa é uma questão muito importante e para o empresário sempre procurar um advogado trabalhista nessas situações. Além das que eu falei, também existem várias outras hipóteses que devem ser observadas pelo empresário. Essa dica é importante porque sempre a parte trabalhista, a área trabalhista de uma empresa, ela é muito sensível. Ela é muito sensível e fundamental para o negócio. O empregado ele é a mão de obra necessária para todo o desempenho da atividade. E geralmente o custo é elevado. Se a empresa está em momento de crise, ela tem que cortar sim a folha de pagamento e, consequentemente, fazer rescisões contratuais. E nesse momento o empresário deve voltar os olhos para a questão com bastante precisão. Essa dica é muito importante a você, empresário, que assiste o nosso programa. O segundo passo para superar esse endividamento é fazer efetivamente uma análise do plano de negócio da empresa. O que é isso? O empresário precisa saber qual é a capacidade de geração de renda e margem de lucro do seu negócio a curto, médio e longo prazo. Esse é o segundo passo e também um passo essencial para superar o endividamento, Carlos. O terceiro passo dentro dessa sequência de passo a passo para superar o endividamento, desse começo de proposição de soluções, é analisar a origem do endividamento. Então, isso foi feito no primeiro passo, quando você viu a possibilidade de redução de custos, mas às vezes não são só os custos da atividade que devem ser revistos. O empresário deve, aí sim, analisar a sua contabilidade de maneira pregressa, olhar para o passado, para ver efetivamente de onde ocorreu esse endividamento. Porque às vezes o endividamento ele provém de um reinvestimento, e esse endividamento, no caso, não é ruim. Às vezes o empresário, pela sua atividade, um concorrente saiu do mercado ou um novo produto entrou, uma nova matéria-prima para otimizar a produção e é necessário então uma expansão agressiva. E não dá tempo de formar a caixa para fazer isso. Então o empresário, com essa visão, com esse tino empresarial que é comum dos empresários, ele precisa ser agressivo, tomar uma decisão para entrar no mercado de uma forma pioneira. Então ele toma um crédito e entra no mercado dessa forma. Outro problema que é comum, principalmente em empresas familiares que crescem bastante ao longo dos anos, é justamente o seguinte. A empresa ela tem o lado comercial, então muitas vezes, não é comum nos casos que eu analiso no escritório, tem um sócio que é muito bom na área comercial e ele desenvolve de uma forma excelente essa atividade. Tem outro sócio que na parte técnica ele é muito bom para desempenhar o serviço, para fazer a peça ou o produto que se vende, mas nenhum dos dois desempenha de uma forma adequada ou suficiente a administração do negócio. Então, é a falta de um administrador dentro da empresa que torna o endividamento possível de ocorrer. Você tem um bom comercial, a empresa tem um bom faturamento, a qualidade do produto é ótima, mas não tem ninguém que administra bem essa empresa. Então, esse problema é de fácil solução. Contrata-se um administrador externo, profissional, e remunera ele profissionalmente para resolver isso. Ou admite-se um sócio administrador, a depender da vontade do empresário. No programa hoje falamos sobre os tipos de endividamento, sobre a qualidade do endividamento que esse empresário contrai e também quais as causas do endividamento empresarial. Resta então falar sobre as soluções jurídicas para estancar esse endividamento e as medidas práticas que o empresário pode tomar. Carlos, antes de falar especificamente sobre quais as soluções desse endividamento da empresa, como a gente vem abordando ao longo do programa, é preciso deixar fincado duas premissas. A primeira premissa é: cada tipo de endividamento, cada tipo de credor demanda uma solução específica. Então eu vou abordar aqui caso a caso, a depender de qual é o tipo de dívida de credor que a empresa enfrenta. O segundo momento é uma solução efetiva, claro que passa pela análise específica de caso a caso. Então a intenção dessa parte final do programa é trazer para você, empresário, um norte, uma luz do que seria um cenário geral ou individual de solução para o endividamento da sua empresa. Mas isso não tira a obrigação de você, caso identifique que isso ocorra na sua empresa, procurar um profissional especializado e que saiba lhe assessorar da melhor forma possível. Cabe dizer também, Carlos, por fim, que toda solução, quando a gente diz endividamento de empresa,
ela passa por uma construção de uma operação estruturada e multidisciplinar. Ou seja, não é só o contador, não é só o auditor, não é só o consultor e não é só o advogado que consegue resolver individualmente o problema dessa empresa. É preciso que uma equipe de profissionais que tenham sinergia, que trabalhem juntos e que tenham um bom conhecimento técnico para atuar nas diversas frentes da empresa. Então, dito isso, a você empresário, sócio de empresa familiar que deseja empreender e que enfrenta uma situação de endividamento na sua empresa, preste atenção agora para os tipos de soluções que podem ser encontradas para o seu caso. Caso o credor da empresa seja uma empresa de fomento, uma empresa de factoring ou o famoso AJ, aquela pessoa física, é comum em cidade do interior isso, que empresta dinheiro para a empresa para fomentar a atividade, se o seu credor for esse, ou majoritariamente esse tipo de credor, a solução ela passa pela seguinte análise. Primeiro, você, empresário, precisa fazer uma análise da sua empresa, montar um plano de negócio com a capacidade de geração de renda num curto e médio espaço de tempo. Então, compor qual que é a sua margem de lucro, qual que é a capacidade operacional que você tem, qual é o faturamento projetado e o faturamento atual, para que você tenha elementos nesse sentido do seu negócio. O segundo momento dessa solução passa por chamar esse seu credor, a empresa de fomento, a empresa de factoring ou o agiota, sentar numa negociação com eles e olha, apresente a situação da sua empresa. Olha, a minha empresa é viável, a minha empresa ela é saudável, só que eu estou passando por um momento transitório de endividamento, onde eu pagando você com as prestações mensais que eu tenho, eu comprometo a margem de lucro da minha empresa e o capital de giro. Isso tem me causado alguns problemas para manter a minha empresa. E qual a solução, então? A solução tem que ser conjunta. Como? Você expondo isso para o seu credor, é muito mais interesse dele manter a tua atividade funcionando com recebimentos mensais, embora menores, do que efetivamente decretar o fim da sua atividade. Porque se ele move uma execução e te impede de trabalhar, tem uma penhora de faturamento, alguma coisa nesse sentido, a atividade vai ficar inviabilizada. Então você empresário que tem a sua empresa familiar há 20, 25 anos e passa por uma situação, procure o seu credor e ofereça, olha, acredite no meu negócio. Então, mas acredite no meu negócio com garantias. Eu vou estruturar uma operação, vou te pagar um valor X por mês, um percentual do meu lucro e não do meu faturamento. E em 5 anos, em 3 anos, a depender do tempo ajustado, eu quito a minha dívida com você. Eu participei de várias operações assim, Carlos, e normalmente, para o lado do credor, ele exige 2 tipos de garantias. Qual é a primeira? Normalmente ele pede uma participação societária na empresa, ele quer ser seu sócio. Ou de uma forma direta, adquirindo uma parte do capital social, ou de uma parte indireta, sendo um sócio oculto da atividade, que recebe com prioridade os lucros da empresa. Então há um contrato. Se ele for um sócio normal, faz uma alteração no contrato social. Se ele for um sócio oculto, faz um contrato de constituição de sociedade em conta de participação, que é quando ocorre o famoso sócio oculto. Às vezes, nas operações que eu participei, esse agiota, inclusive, colocou mais dinheiro na empresa, esse fomentador colocou mais dinheiro na empresa e recebeu isso dentro de uma operação estruturada em 3 anos. A segunda garantia é, normalmente o seu credor, ele vai exigir, e se você, credor, está nos assistindo, passa por isso, exige que a administração seja conjunta ou nomeada por um terceiro. Então é comum nessas operações que o empresário e o credor indiquem um consultor, um administrador, e esse cara vai tomar conta da empresa. Esse cara vai impedir que o empresário incorra em novas dívidas, que faça negócios temerários, que venda patrimônio e assim se solidifique e se cumpra o acordo que foi proposto. Num segundo momento, a gente tem dívidas bancárias. Se o seu maior credor for banco, é preciso analisar qual é a natureza do contrato que você firmou com o banco, se há garantias reais ou pessoais, ou seja, se você deu um imóvel em garantia, se você é fiador ou alguém é fiador desse contrato, é avalista desse contrato na realidade. E a partir de então, é preciso avaliar se você toma um crédito mais barato no mercado para quitar esse crédito mais caro, para poder dar um fôlego maior na sua atividade, e esse crédito tem que ser dentro da sua capacidade de pagamento, ou, a depender do tipo de contrato, avaliar outras soluções que só no caso a caso é possível identificar.
Então, se o seu caso for um problema bancário, você precisa procurar um profissional para que ele lhe auxilie da melhor forma possível. Então, talvez identificar um fluxo de pagamento temporário, fazer uma renegociação. Tem várias soluções possíveis quando o caso é bancário. E, por fim, se a sua dívida é fiscal, é tributária, a solução é diversa. A primeira análise que se faz é se é possível parcelar, dividir a dívida. Se você tem um parcelamento ordinário, se você aguarda por um parcelamento especial, por um refis, ou se você pode questionar, se essa dívida for injusta, você pode questionar judicialmente. Num segundo momento, se faz análise, Carlos, da viabilidade de segregar a operação. Às vezes a sua operação é complexa, então você segrega uma operação, uma parte mais saudável, e a outra você faz um refinanciamento para não comprometer a operação toda. E também, como se diz no caso dos bancos, é preciso que você procure um profissional de sua confiança para que outras soluções sejam estudadas e possibilitando a sua saída da sua empresa do endividamento. Doutor, se todas essas hipóteses trabalhadas, ele já viu e realmente a empresa precisa de novos investimentos, como o empresário deve lidar com essa situação? O que ele deve buscar? Na realidade, o empresário, trabalhando com todos esses conceitos que a gente trouxe no programa, identificando a necessidade de novos investimentos, ele deve agir com cautela, Carlos. Porque há crédito no mercado, existem profissionais, inclusive, que o trabalho deles é procurar crédito barato no mercado ou estruturalmente mais vantajosos para o empresário. Então, esse investimento, esse aporte financeiro pode ser feito de outras formas, ou admitir um sócio investidor, a depender da regulamentação, ou tomar um crédito mais barato, mas deve ser feito com cautela. Teodoro, muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que o empresário de casa conseguiu adquirir boas dicas para enfrentar esse momento de crise que o país tem atravessado e, com cautela, buscar um crédito que melhor assegura a sua operação no mercado. Eu que agradeço, Carlos. Essa é uma forma que os entrevistadores do Diálogos Jurídicos encontraram de passar um pouco da nossa experiência para você, telespectador. Não deixe de assistir nosso programa Diálogos Jurídicos pelo canal 8net Campinas e também pela Vivo TV. Peço que vocês entrem na nossa página no Facebook e curtam a página do nosso programa, postando também eventuais dúvidas sobre o tema de hoje e sugestões de novas pautas. O programa vai se encerrando. Tenham todos uma ótima semana. Nos vemos no próximo programa.